tudo bem com vocês, meus amores? Hoje estou aqui no Beleza de Conversa, eu e Marília, Olá. para trazer para vocês uma informação muito importante, principalmente para as nossas mãezinhas e paizinhos que se preocupam com a saúde dos filhos e a própria saúde também, mas principalmente das nossas crianças. Eu tenho uma convidada aqui muito especial que foi um achado. Um Um encontro de encontro. almas, Totalmente inesperado, né? Eu e você, e Nós depois três, Silvia. Hoje a gente trouxe para vocês uma pessoa muito especial, com conteúdo maravilhoso. Silvia Calbo Aroca. Acertei, amiga! Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. Esposa do Rafael, mãe de 2 adolescentes lindos e doutora em física na USP. Que isso é o que mais é uma das coisas que mais importa aqui. Brincadeira, não é o que mais importa. O que mais importa é a sua história. Ela vai falar hoje um pouquinho, na verdade, um pocão, sobre um conteúdo maravilhoso e muito importante, né, desse lançamento do livro. E eu queria que você se apresentasse, Silvia. Como foi que tudo isso começou? Onde, em que momento que você teve essa ideia ou resolveu trazer essa informação hoje para esse livro? Como tudo começou? Ou melhor, como que você descobriu, né? Como que você descobriu? Exatamente. Bom, na verdade começou porque eu estava com várias crises de enxaqueca, eu estava me sentindo fatigada também, né? E eu não queria buscar a medicina convencional, porque vários amigos meus tinham buscado a medicina convencional, não tinha resolvido os problemas deles e tinha dado outros sintomas, né? Outras doenças, né? Então eu optei por começar a acupuntura. E a acupuntura me ajudou bastante. Comecei com a aplicação das agulhas, eu senti que eu não tinha mais tanta fadiga, né? Mas ainda, assim, se eu, por exemplo, eu fazia, sei lá, 2 vezes por semana a aplicação das agulhas, né? Se eu ficasse uma semana sem fazer, eu já sentia uma diferença. Você tinha né? crise de novo. Exatamente. Então tinha que ser uma coisa constante. Senti que teve uma melhora também nas enxaquecas, deram uma espaçada, porque as minhas enxaquecas, eu acho que muita gente já passou por isso, né? É de você ficar num quarto escuro, imobilizada, você não consegue mexer nada, porque se mexer alguma coisa dói, te dá ânsia de vômito. Então, eu cheguei a perder muitas vezes a apresentação dos meus filhos na escola, feira de ciência dos meus filhos, por conta disso, né? Então, foi uma coisa bem marcante. E era bem frequente, Sil, essas crises de Era enxaqueca? cerca de 1 ou 2 vezes por semana eu tinha. Nossa! Era um bem pesadelo! frequente. Era um pesadelo, literalmente. E aí você fazia acupuntura, você percebia que melhorava. Melhorava, mas não chegou a passar, né? Uhum, Isso porque eu fiquei fazendo uns 2 anos, 3 anos, né? uhum. E aí, durante a pandemia, eu assisti um vídeo com a minha professora de yoga, a querida Luciana Leuzi, Uhum. mandou pra gente no grupo, que era um vídeo, assim, que é do Dr. Thomas Cowan, né? Ele Sim. é bastante polêmico para muitas pessoas, né? Sim. Mas ele conseguiu fazer, assim, fazer eu acordar para algumas Uhum. coisas, né? Então, eu assisti o vídeo, que basicamente, o que era esse vídeo? Ele mostrava que o fato de você ter celular, o fato de você estar próximo de antenas de celular, o fato de você estar próximo de Wi-Fi, o fato de você estar próximo de cabos elétricos, fazia a pessoa se sentir mal, ter tontura, ter fadiga, ter dor de cabeça, ter um mal-estar muito grande. Eu vi aquele vídeo, E deu um estalo. deu um estalo. Tipo, Eu falei, opa! mas foi muito engraçado, porque assim, o meu cérebro racional de acadêmica falava, não, isso é besteira. Isso não tem o De menor doutora em cabimento. física. A importância da doutora em física Isso nisso. não tem- isso não Para tem falar que... comprovação científica. Exato. Não. Então, não tem sentido uma coisa dessa. Mas aí, uma coisa dentro de mim falou assim, é isso. E aí, assim, uma das coisas que eu tinha aprendido com as minhas enxaquecas, que tinham me falado, que talvez um dos motivos seja esse conflito entre o coração e o cognitivo, né? Eu falei, não, então deixa eu dar ouvido a essa força que tá falando para mim para que isso é verdade, Uhum. né?
Essa aí? força que faz um tempo que não está sendo ouvida, né? Exatamente. Aí eu comecei a. Bom, como eu tenho essa formação acadêmica, eu precisava de uma prova de que isso aí é verdade, entendeu? Não bastava Não ter a bastava certeza interior que era verdade, sim. sabe? Não escutando bastava. algum maluco falar, né? Descredibilizado. Exatamente. Racional. Você tinha que racional, estudar. sim. Tinha que estudar. E nesse vídeo, ele trazia 2 livros extremamente interessantes. Um que chama Eletricidade Suja, que é de um médico americano, e um outro que é o Arco-Íris Invisível. Né? Quero ler esse, Silvia. Esse livro é muito interessante, que é a Esse história também da não conheço. eletrificação. E nesse livro, tanto num quanto no outro, ele traz centenas de referências bibliográficas de artigos científicos acadêmicos falando, né, sobre isso, trazendo evidências científicas de que realmente isso ocorria, né? E isso para mim assim foi uma surpresa muito, muito grande, porque encontrar que tinha tantas informações sobre isso, né? E eu nunca tinha ouvido falar, né? Falei, meu Deus, como que pode isso, né? Dentro da sua área ainda, né? É. Não, mas nem na parte de biologia, né? Por exemplo, minha mãe é bióloga. Claro que nunca estudou isso, né? Sim. Porque é uma coisa. Engenheiro também dificilmente estuda isso, porque o engenheiro ele não está preocupado com os efeitos biológicos, né? Então é uma coisa assim extremamente interdisciplinar, né? Você tem que ter biólogo, físico, Sim. engenheiro, médico, né? Para poder entender melhor isso. Encaixar. Encaixar. Né? Todas as questões que envolvem, né, isso na saúde. Isso. Aí isso não ficou só na teoria para mim, tá? Quando eu assisti esse vídeo e eu li esse livro, fui atrás de material disso na internet, e uma das coisas que eles falavam é para tirar o celular do quarto, de dormir. Porque eu dormi com o celular aproximadamente uns 10 anos com o celular do lado da minha cabeça, né? Como acho que muita gente Como todo dorme. mundo dorme, quase. Carregando, Sim. né? E falavam para tirar. Então, eu falei, vou tirar, não custa nada, né? Vai que eu tenho uma melhora, né? Sim. Vai que, né? E eu tirei o celular. Vou fazer esse meio desconfiada. Meio desconfiada. Totalmente, não foi na certeza. Não foi na certeza, não. Meio desconfiada, assim, né? Será? Será que é só isso, né? Então, eu tirei o celular, dormi à noite. E assim, deixa eu falar uma coisa. Eu não tenho dificuldade de dormir. Até com o celular eu dormia. Só que o que acontece? Eu acordava fatigada. Quando eu tirei o celular do quarto, foi uma coisa impressionante. Eu não tenho como descrever as palavras assim de... Eu era outra pessoa, de melhora. Eu voltei à minha energia que eu tinha, sabe? Voltei. Foi uma coisa assim incrível, incrível. Eu fiquei fascinada e comecei a falar para todo mundo sobre isso, né? Aí eu montei um site que é o celularesaude.org, trazendo essas informações, porque uma coisa que eu percebi desses estudos aí que eu estava fazendo, porque eu fiquei muito curiosa com isso. Nossa, isso aqui está me deixando doente? Vamos ver o que é isso, né? Sim. Uma das coisas que eu percebi é que praticamente não tinha material em português sobre o assunto. Muito pouco material em português. Sim. Então, por isso que eu resolvi montar esse site Celular e Saúde, né? E dar dicas para as pessoas de como reduzir a exposição que elas têm à radiação do celular, às antenas de celular, ao Wi-Fi, né? Porque para mim foi uma coisa maravilhosa. Depois disso, minhas fadigas... Não tive mais fadiga, né? E as minhas enxaquecas melhoraram. Não vou dizer que passaram, porque não passaram. Ainda não. Mas não tem mais 2 vezes na semana. Não, de forma alguma. De forma alguma. De forma alguma. Não tem isso mais. já foi um sinal. Nenhuma vez por semana. Geralmente agora é uma vez por mês e olha lá, às vezes nem tem. Já fiquei uns 3, 4 meses sem ter. Né? Lembrando que a gente está imerso também, né? Num mundo de Wi-Fi também, que não é só o seu celular, né? Isso, então... exatamente. Ô, Silvia, e para as pessoas que estão em casa, para elas conseguirem entender que... Eu sei que é um pouco técnico, é um pouco difícil de explicar, mas o que é a radiofrequência? O que são essas ondas? O que é emitido pelas torres de celular, pelo celular? Como que a gente consegue explicar para as pessoas o que é isso?
Isso é uma boa pergunta, né? Porque a grande questão dessas ondas, essa radiação do celular, né? Essa radiofrequência, que é o nome mais técnico, é que ela é invisível, é inodoro, você não consegue tocar, você não consegue, você não tem nada palpável para dizer que ela existe, né? Então, muitas vezes as pessoas acham que a gente é louca, né? Porque você não tem como Acha chegar que lá. só porque não sente, né? Quando não tem sente, nada, algo palpável, não vai ter nenhum exatamente. efeito, né? É tipo gás de cozinha, né? Eles colocaram um Uhum. odor Exato. nele Pra ele não tem avisar que tá cheiro. vazando. Exatamente, Uhum. exatamente. Então, basicamente, a gente pensa numa onda eletromagnética como sendo uma corda, né? De maneira bem simplificada. Uma corda dessas de pular corda, tá? Quando duas pessoas estão segurando essa corda, se você segurar ela muito forte, ela fica reta, né? Mas se você for soltando, ela vai formando aquelas ondulaçõezinhas. E quando você balança devagarzinho, o que acontece? Ela balança devagar. Quando ela balança devagar, que a gente chama de frequência baixa, tá? Quando você vai fazendo mais rápido, a frequência da onda é mais alta, né? E essas ondas de celular, 4G, 3G, elas são de frequências mais altas que a onda eletromagnética, que é a luz visível, né? E a gente pode, a gente pode usar um aparelhinho, que é esse aparelhinho aqui, ó, que ele mede a radiação. Porque como a gente não consegue ter uma noção, né, dessas frequências, né? A gente pode, por exemplo, ó, não sei se dá para mostrar para vocês, mas meu celular está no modo avião. Aqui tá? Eu vou ligar esse aparelhinho aqui. Então, aqui, ó, nessa sala, tá dando aproximadamente aqui, agora tá em torno de 4.000, tá? Na escala que esse aparelhinho mede. O meu celular, ele tá no modo avião. No caso, tá desativado a radiofrequência quando ele tá no modo avião, certo? Eu vou ativá-la, só para vocês verem aqui a diferença que vai dar. Vixe. Então, 17, valor, 21. 21 mil foi para a escala. Que é mais ou menos a distância que a gente dorme na nossa cama, né? Do celular. Do ladinho. Então, do ladinho, é isso mesmo. Sim. É bem colocado que você comentou, Marília, porque é mais ou menos a distância que a gente dorme do celular. Sim. Se você coloca no modo avião, já volta pro valor. Só que eu tenho que apertar de novo para aparecer. Sim. Já diminui. Sim. Né? Barulho. Esse barulho aqui é justamente para mostrar que a radiação tá mais alta, né? Então, dentro dessas ondas eletromagnéticas, tem várias frequências, né? Tem um espectro visível, né? E das frequências mais altas, a gente vai ter a radiofrequência, o micro-ondas. O micro-ondas é uma faixa que é onde está o 4G, o 3G, e o 5G que está agora no Brasil também é micro-ondas, mas o micro-ondas, o que é? Ele é uma faixinha dentro dessa frequência de radiofrequência, tá? Ah, micro-ondas é igual aquele lá do forno? É o micro-ondas do forno, tá? Ele tá na mesma frequência do nosso celular, na faixa do 4G. Então, o que acontece? O celular, ele funciona como se ele fosse um micro-ondas aberto. A potência dele é bem menor que o do micro-ondas? Sim, é muito menor que o do micro-ondas. Só que a gente usa ele muito mais próximo, né? E a gente sabe, tem várias pesquisas mostrando que, infelizmente, há baixíssimas potências, né? O que é uma potência? Deixa eu falar que é potência primeiro, que eu acho que é importante vocês entenderem, né? Sim. Pensa numa lâmpada, né? Essas lâmpadas que a gente tem em casa, em torno de 12 watts. Watts é a potência da lâmpada, certo? Então, se você tem uma lâmpada de 20 watts, tem uma lâmpada mais forte. Uma de 12, você tem uma lâmpada mais fraca, né? O que acontece? O forno de micro-ondas, ele tem uma potência mais alta, justamente para ele poder aquecer o alimento, né? Num tempo menor, né? Num determinado tempo útil para o consumidor, né? Isso. Só que a gente fica quanto tempo que a gente fica com o celular? O dia todo. O dia inteiro. O dia todo. Colado no corpo, em cima, do lado da cama. Exatamente. Sim. E é micro-ondas também. A potência é bem mais baixa que o forno? Sim, é bem mais baixa. Só que tem centenas de artigos científicos, eu vou frisar aqui, centenas de artigos científicos, tá? Mostrando que a baixíssima potência tem efeitos nas nossas células, né? Porque as nossas células, elas se comunicam também por ondas eletromagnéticas, né?
Só que essa comunicação, ela acontece a baixíssima potência, que é até Por mais... coincidência ou da mesma maneira, da da mesma maneira potência que dos aparelhos do eletrônicos, que o né? celular. E Sim. não só isso, as ondas eletromagnéticas que as nossas células se comunicam, elas se comunicam por micro-ondas. Entenderam a questão? Por que que é tão preocupante isso, né? É que a gente associa micro-ondas com a parte de aquecimento, né? Isso, Também. é. Então, assim, Uhum. Quando é um fala micro-ondas, a gente tem a não, mas impressão não que é tem só quando tem temperatura, né? aquecimento. Então, Isso. não tem aquecimento, não vai... Não é micro-ondas, não vai ter o mesmo efeito, né? E assim, um dos grandes problemas que nós temos é justamente isso que vocês comentaram. O que que acontece? Para um celular ser considerado seguro, basta que ele não aqueça, né? Sim. Então, a indústria, ela considera o aquecimento o único fator de risco para a pessoa. A curto prazo, né, é um fator de risco, porque você pode se queimar com o celular pode... Já como aconteceu várias vezes, né? Explodir carregando, né? Essas coisas que alguém usando numa chamada, né? Sim, Estourar, pode explodir. acontecer. Sim. Mas a indústria não considera os efeitos biológicos de baixa potência, que não produz aquecimento do tecido, porque você não precisa produzir aquecimento do tecido para você ter efeito Para biológico. danificá-lo. O que são esses efeitos biológicos? É câncer, esclerose múltipla, dores de cabeça, fadiga, déficit de atenção. Tem vários, só para citar alguns, tá? Tem várias relações com o micro-ondas. Uma das coisas que eu acho que é interessante comentar, não sei se eu posso falar agora. Pode sim. Que eu lembrei agora, que nosso cérebro, ele tem uma barreira, né? Essa barreira que tem, ela é uma barreira justamente para não deixar as toxinas entrarem, né? Dentro da parte de dentro do sistema cérebro, nervoso. Do sistema nervoso, exatamente. Então, essa barreira, só para vocês terem uma ideia, ela é permeável, significa que dá para passar. Se você consegue abrir ela com micro-ondas. Com micro-ondas é possível abrir. Isso aí foi feito várias vezes em ratos, né? E uma das coisas que se suspeita é que esse aumento que está tendo tão grande de Alzheimer em crianças é devido a essa abertura da barreira hematocefálica. Sim. Silvia, esse foi um dado que você me passou que eu fiquei assim, chocada. chocada. Porque a gente sabe que que existem vários dados de TDAH, de autismo, de várias coisas de que algum cresceram. dano neurológico, né? Que cresceram doenças muito crônicas. nos últimos anos. Mas Alzheimer, quando a Silvia me falou que a filha teve uma colega de classe, 10, 11 anos, que é com Alzheimer, com um diagnóstico para Alzheimer. Eu falei, nossa, isso é inacreditável, uma doença assim que você ouvia falar para pessoas idosas, Jamais, né? Sim. Então, a grande questão agora, Silvia, que é essa questão dos filhos, né? Sim. Porque aí entra num assunto assim delicado da nossa preocupação com os nossos filhos. E da nossa responsabilidade, né? Em relação a esse assunto que é muito negligenciado, né? Exatamente. Porque esse livro é um livro maravilhoso e ele foi muito bem feito e para quem mais interessa na nossa casa, que são os nossos filhos, né? Que é Brincando com o Invisível. Tô até com ele aqui, ó, acompanhando tudo que a Silvia tá falando, porque eu já li, né? Sim. Mas eu não vou contar, vou deixar que a Silvia conte. Parte só, né? Silvia, e nas crianças? Como que fica essa questão da radiação, do celular nas crianças? O que pode acontecer? Então, nas crianças é mais preocupante do que no caso dos adultos, né? Porque tem por vários motivos, né? Um dos motivos é que as crianças possuem mais células-tronco do que um adulto. As células-tronco são aquelas células que ainda não se diferenciaram, por exemplo, para formar um tecido da pele, um tecido do coração, né? Então, essas células que não se diferenciaram são as que são mais suscetíveis ao micro-ondas, né? Isso já foi comprovado em laboratório várias vezes. Então, isso é uma preocupação. Uma outra é que o crânio das crianças,
ele é muito menos espesso do que o de um adulto, então a penetração da radiação é facilitada, Sim. além do fato da região da cabeça da criança ter mais água do que um adulto. Quando tem mais água, vocês sabem que facilita o aquecimento, do micro-ondas, né? Sim. Então, a penetração da radiação numa criança é maior por conta desses fatores, dela ter uma cabeça menor. E é interessante mencionar que os testes que a indústria faz, né, para uso do celular, não é feito para crianças, não é feito para mulheres, não é feito para homens normais. O teste é feito num boneco de 100 quilos. Não Como assim? acredito. Eles usam um boneco, que é é semelhante ao que seria o corpo de um soldado americano, militar, né? 100 quilos. 100 quilos. 100 quilos, com aquela cabeça grande, né? Aham. Então, eles usam um boneco nesse formato. Até hoje é assim, esses testes são feitos desde a década de 80, quando foi colocado os primeiros celulares, não Sim. existia nem internet via celular, e o teste é feito da mesma maneira, né? E aí eles avaliam quanto de radiação passa na cabeça daquele boneco. Deve ter algum Exatamente. sensor, é Daquele isso, né? Um Isso. sensor Só que que marca a ele- radiação sensor. lá dentro, ou sensores, Mas né? aí ele não avalia a interação físico-química? Ele não avalia. Biológica? Não, porque é um boneco. Eles usam um boneco. Então, Mas não- a gente tem célula exatamente, eles não usam as células. elétrica, entendeu? Com a mesma comunicação, né? Exatamente. Com a mesma comunicação saudável, né? Entre as células, e aí é lógico que vai ter algum efeito nocivo, e é lógico que não é conveniente, óbvio, né? É conveniente para eles, né? Sim. Com certeza. Não é conveniente falar que tem malefícios, né? Então, Sim. vamos colocar algo inerte ali com um sensorzinho dentro e ok. Chegou Parece no até- limite. Parece É. teste de filtro solar. E a penetração da radiação é bem menor, né? Porque o cara tem um cabeção gigante, Sim, Lógico. né? Sim. não vai chegar tanto quanto numa criança, por exemplo, né? Sim. Então, esse é o teste que eles fizeram para Que eles testar. fazem até hoje, quando lançam um celular, eles fazem isso. E esse teste só está preocupado com o aquecimento do aparelho. É a única coisa. Uhum. Não está preocupado com mais nada. Sim. Que é o famoso SAR, que eu acho que todo mundo já ouviu, talvez, não sei se todo mundo ouviu falar, mas dentro do manual do aparelho tem o SAR, que é a taxa Eu de nunca li, absorção. Silvia. Eu nunca li o manual do aparelho. Nem eu. De nenhum. É. Então, isso também não, mas quando eu comecei a me Estudar sobre interessar isso. pelo assunto, que é a taxa de absorção específica, que é quanto o tecido absorve numa determinada área do corpo. Mas essa absorção está só preocupada com o calor. A única variável é calor. É se É. esquenta ou não. O resto. Exatamente. Mas vocês devem estar me perguntando, mas, nossa, mas isso tudo aí é verdade que você está falando? Os cientistas estão calados, que sabem? Não, eles não estão calados. Existem dezenas de cientistas, existem manifestos aí com pelo menos 300 cientistas pedindo para a indústria mudar esses testes há muitos anos e até agora não mudou. É, um caso muito interessante, que foi quando a gente se conheceu, que eu me apaixonei pela Silvia loucamente, porque a gente estava falando justamente sobre, eu estava comentando com a Silvia, né, a gente estava lá conversando exatamente sobre isso, né, sobre radiofrequência e tal, e eu lembro que eu comentei sobre os testes de filtro solar, né, falei, no teste de filtro solar é feito assim, nananã, e o meu produto é diferente, papapá, e nananã. É verdade. Silvia, Foi a você primeira já- analogia que vocês fizeram, né? É, a Silvia, eu já imagina tudo que ela já sabia, né? Sim. Ela falou, você conheceu o professor, já ouviu falar do professor Ollie Johnson? Eu falei, quem é esse professor? Nossa, maratonei o final de semana inteiro, todos os vídeos dele no YouTube, tudo que podia. Porque ele, né, nos vídeos dele, ele conta que em 1980, quando os computadores foram introduzidos, as telas de computadores daquele estilo mais Sim, mais antigo foram antigo. introduzidos nas empresas, começou a ter um surto de eletrossensibilidade, que ele não sabia que era eletrossensibilidade. Depois ele veio a publicar e descobrir, e ele é dermatologista, né? Sim, ele é sim. médico dermatologista, pesquisador. É. Incrível ele, eu tô apaixonada por ele. E por coincidência, ninguém nunca ouviu falar dele, né? Não. Então, Não. Aí já começa daí desde E a ele não década é de físico, 80. ele é Não, médico, ele é médico. né? Fora aquela lista imensa lá daquele monte de médico do congresso que acontece, acho que todos os anos, aquele congresso que todos os médicos se reúnem para falar da Sim. eletromagnetismo. Então, fora tudo isso Só, ainda, sim, né? sim. Então, quando eu vi ele falando sobre esse caso que ele descobriu, né? E aí depois eles alteraram alguma coisa na tela que aí parou de
ser tão tóxico. Uhum. Porque tinham muitos casos de pessoas que tinham essa hipersensibilidade na pele. Uhum. Que eu imagino que deve ser tipo uma rosácea, assim, tipo É. uma vermelhidão e tal. Sim. E qual que é a associação que ele fez? Foi aí que ele começou a fazer a associação com relação ao eletromagnetismo. Nossa, aquilo ali, para mim, foi dali para frente, só para frente. Ou só pra trás, né? Não, porque agora, depois que você tem a informação, depois que você conhece a Silvia, que você Depois tem que essa já, informação, depois que não vira a tem mais chavinha, volta. não tem mais volta. Agora não em vai. modo avião o tempo todo, Total. entendeu? Eu tenho um depoimento Fora. que eu vou contar depois, eu vou deixar a Silvia terminar aqui. Silvia, sabe uma coisa que eu li no seu livro que eu achei fascinante, eu acho importante a gente falar? Que você escreve no seu livro que há efeitos visíveis no sangue com a exposição à radiofrequência. Eu queria que você contasse um Sim. pouquinho sobre esse estudo. Esse estudo é extremamente importante, porque quais efeitos nós conseguimos ver, né? Porque não é no nosso sangue. Bom, tem um estudo que você pode fazer, que a doutora Magda Havas fez no Canadá, né? Que é basicamente, ela furou o dedinho dela, então ela tirou um pouquinho de sangue Uhum. Uhum. e colocou no microscópio. E ela observou o formato dos glóbulos vermelhos. E ela viu que os glóbulos vermelhos dela estavam relativamente separados, assim, né? Relativamente. Que era um sangue razoavelmente saudável, né? Depois ela ficou mais ou menos umas 5 horas no computador, não lembro exatamente o tempo que ela ficou, tá? E um tempo no celular também, na verdade foi no telefone sem fio, porque o telefone sem fio também emite radiofrequência, então ela ficou no computador e no telefone sem fio por um tempo, mais de 1 hora, tá? Não lembro exatamente quanto foi. No livro tem essa informação. E ela observou de novo, né? Tirou um pouquinho de sangue, colocou lá no microscópio e ela observou de novo. O que que ela viu? Que os glóbulos vermelhos dela estavam Aglutinados. agrupados. Uhum. Estavam agrupados. Ela ficou depois ela fez o teste ficando mais tempo ainda. Depois ela viu que eles se empilhavam, né? Nossa. Quando eles se empilham, os médicos chamam de formação rolê. Essa formação você identifica no sangue de quem tem câncer, né? É muito comum. Então, é uma maneira de ver, né, que realmente esses glóbulos vermelhos, eles se juntam, né? Ou seja, tem um efeito no sangue. Esse é um dos efeitos, né? E assim, questão de horas, às vezes pode, se você tiver porque assim, ela ficou no computador, depois ela foi pro telefone celular. Mas muitas vezes a gente está num ambiente que tem muito mais radiação em volta da gente. Todo momento, 24 horas, né? Esse teste já faz algum tempo que ela fez. Então agora deve estar ainda pior a situação dos glóbulos vermelhos, né? Uhum. Então, eu sei de alguns testes aí, não foi ela que fez, tá? Foram outros pesquisadores que fizeram. Que se você, depois de um tempo, você aterrar, você deixar seu corpo se acalmar, né? É possível esses glóbulos vermelhos, eles se afastarem, né? Uhum. Então, não é uma coisa irreversível, né? Mas é uma coisa que conforme vai acumulando, é cada vez mais difícil você tratar, digamos assim, né? Porque uma das coisas que eles falam da eletrossensibilidade essa eletrosensibilidade, essa questão, essa Ser mais sensibilidade, sensível, eletricidade ser mais sensível a ser mais isso. E sensível. detalhe, a pessoa nem sabe que ela é eletrossensível. Exatamente, a Não, maioria das ela pessoas não trata sabe. jamais. fadiga, ela trata Ela, uma ela trata os enxaqueca. sintomas que trata isso os causa, mas a sintomas. causa não, né? E os sintomas mais crônicos, os Sim, sintomas mais sim. críticos, às vezes. Então, e eu acho que também a profissão da pessoa, o local que a pessoa mora, né? A Isso. cidades maiores, com essa maior. Até a parte de antenas, né, Silvia? Não é? De antenas de telecomunicação, isso também deve influenciar. Não, você Então, não quem- sabe. Eu tô querendo mudar até a empresa de lugar. Tem uma antena imensa de celular atrás da Perto. empresa que, Ai, quando eu conheci assim, agora eu tô vendo tudo. Agora, entendeu? Ficou Sim, claro. sim. Não pode falar assim. Nós vamos medir lá. Nós vamos medir para ver Sim, como vamos é que tá. medir. É importante a gente Uhum. medir, Na minha sala, ela já mediu lá. porque às vezes Ainda mais com o modem lá, perto. Vixe. o que está mais influenciando a sua sala, às vezes é o seu próprio Wi-Fi, o Wi-Fi do vizinho, às vezes não é a antena. Sim. Por isso que é importante a gente medir,
Uhum. para saber, né? Uhum. Porque essas antenas, elas não são uniformes, né? Elas têm uns lóbulos. Então, a radiação se concentra em algumas regiões, geralmente mais afastada. Por exemplo, a antena está aqui, a radiação faz isso aqui, mesmo como se fosse um guarda-chuva. E essa parte que está mais próxima, ela não tem uma... Você não tem uma exposição tão forte tão a essa grande. radiação. Sim. né? Uhum. Ela meio que protege. É só pra fora do guarda-chuva que ela age. É a Exatamente. maior. Só que são glóbulos, e não é uma coisa... Não é um guarda-chuva uniforme, Sim. infelizmente. Se fosse, era mais fácil, né? Sim. Então, tem que medir. Não tem Ô, como. Silvia, no teu livro também teve um estudo que você cita, que é de uma brasileira, que eu até anotei o nome dela aqui, doutora Adilza Dodge, Isso. que eu achei fantástico esse estudo. Conta pra gente um pouquinho sobre ele. Sim. A doutora Adilza Dodge, ela fez o doutorado dela na UFMG, né? 2011, se eu não me engano, foi por aí, não lembro Nossa, já exatamente tem a um bom data, já tempo. tem um tempinho. Uhum. E o que ela estudou? Ela é engenheira, né? Ela estudou a relação dos casos de câncer, né, com onde estavam localizadas as antenas. Então, ela queria saber se onde tinha as antenas, tinha ou não mais Maior casos de câncer. incidência. É isso que ela queria Uhum. saber, né? Então, o que ela descobriu é que os locais onde tinha maior incidência de câncer era a menos de 500 metros dessas antenas. E naquela época não tinha tantas antenas igual tem hoje. Então, era uma coisa que dava para você medir, né? Sim. Hoje em dia, como tem antenas praticamente tudo, é muito difícil você fazer um estudo desse tipo, né? Uhum. Mas é um estudo... Isso foi de 2011. É, Hoje exatamente. já estamos no 5G, então Sim. deve ter mais que quadruplicado o número de antenas. Sem dúvida alguma. Ô, Silvia, agora, a pergunta que não quer calar, né? Porque depois de todos esses males que a gente já falou, e eu tenho certeza que tá todo mundo assim, meu Deus, mas como é que eu vou fazer? É só a RF, a radiofrequência, né? Essa onda, essas torres, o celular, é só do mal? Não. Graças a Deus. Estamos Não, não é só do mal. Tanto que ela é usada em tratamentos, né? Uhum, Tratamentos de medicina, uhum, para dores, até para câncer, né? uhum. Ela pode ser usada assim. Mas é pontual, É pontual. tratamento Pontual, específico. específico, acho que um Específico. determinado tamanho, né? Um determinado Uhum. tipo, né? Isso, De exatamente. onda, né? De comprimento de onda e tal, de frequência Isso. específica para cada coisa, né? Exatamente, exatamente. Mas ela pode sim ajudar. Né? Pode Sim. ajudar. Uhum. E Silvia, e para os nossos filhos, como é que a gente faz assim? Porque Essa que é a pergunta, né? eu tenho uma filha de 11, Difícil, né? Eu Maria. tenho uma de 8. É, Então, assim, somos todas mães e provavelmente quem está assistindo a gente também. E a preocupação é com os nossos filhos. A gente já sabe, eu já vi vários conteúdos. Não é uma coisa já que ninguém fala. Né? Eu já vi vários estudos de pessoas comentando, vários estudos, inclusive no teu livro. Para quem adquirir esse livro maravilhoso, tem, sei lá, umas 10 páginas no final só de referência bibliográfica. Se a pessoa quiser se aprofundar, né? Livro e pesquisa e tudo mais. Mas o que eu quero saber, assim, é no nosso dia a dia, como que a gente faz? Qual que é a idade? Existe uma idade? Existe um tempo, um período uma exposição, né? Uma exposição segura, um período seguro. porque os nossos filhos estão em contato com outras crianças o tempo todo, né? Tem a influência dos amigos. Eu já sabia que não era... Que era importante desligar o celular à noite, mas parece depois que eu tive que conhecer a Silvia Sim. e reclamar na frente dela de perda de memória. Não, um belo dia, tô eu lá com nós três conversando, eu vou conversar. Confessa. Conta como Já foi. conhecia a Silvia, não tinha comprado o livro ainda, Sim. mas já conhecia a Silvia. Eu acho que eu já tinha visto ela falar alguma coisa sobre colocar no modo avião. Eu já tinha ouvido outras pessoas falarem sobre isso, da importância de desligar o celular. Mas aí assim, hoje não, amanhã eu vejo isso. Hoje não, amanhã eu vejo isso. Um dia tô eu lá conversando com a Silvia e a Marília. Sim. Como é que é mesmo o nome daquilo? Meu Deus, eu tô com um problema de memória. Tô com a memória tão ruim, mas ela tava muito ruim, Silvia. Eu lembro. Muito, assim, de esquecer, de tipo, se eu não falasse naquele momento a frase, Sim. eu não lembrava mais depois. Uhum. De ter que anotar. A pessoa tá falando para não interromper ela, anotar Sim. uma palavra-chave para eu me lembrar. Aí a Silvia falou: você já experimentou botar o celular no modo avião? Eu vou testar. Talvez, né? Igual quem sabe, né? A história que a gente acabou Aí, de assim, ouvir. o legal é que a quem gente sabe transforma a funciona. casa, né, no nosso terreno
de De controle. experimento. Não, e de experimento e depois de tipo, deu Exatamente. certo. Aí, a Isa também dormia com o celular próximo por causa do despertador. Todo mundo, modo avião e tal. Desligar o Wi-Fi não é sempre que... Se meu marido vai dormir mais tarde que eu não sei se ele desliga, não. Mas se eu tiver se eu só tiver eu em casa, eu vou lá e tiro da tomada. Aí comecei a colocar no modo avião. Desligar todos os dados por modo avião. Silvia do céu. É inacreditável. Olha como o nosso corpo é incrível. Eu acho que deve ter, no terceiro dia, eu já comecei a dormir melhor, acordar Sim. menos fadigada, porque daí, e mesmo que eu durma um pouco mais tarde do que o horário que eu me programei e tal, ainda assim eu não acordo de ressaca no outro dia. E não pegando, né? pouco Difícil sono. de pegar pega no tranco, né? Não E vai. a minha memória voltou, Silvia. Não, mas se no experimento que ela citou foram 5 horas, você imagina quantas horas de dorme por noite? 7, 8? Com o celular do lado. Meu Imagina as hemácias empilhadas, Ah. rodando. Ou todos assim, os dias, 24 horas. Você ainda que trabalha, quem trabalha, né, mais assim com exposição. É Então, isso, isso. meu marido trabalha só com só isso. computador. Quantas pessoas não trabalham em escritório só com Tipo, computador? é como se funcionasse como um detox realmente, né? Do tipo, você elimina o sono aquilo. não é isso? Exatamente. O sono é um momento de reparação, é um momento que o cérebro... Sim. Uma vez o meu marido falou assim, ó... O marido gosta de ler coisas diferentes, né? Assim, aleatórias. Que você fala assim, Por que chegou isso, né? como é que você entrou na Google e falou assim, eu quero saber sobre tal coisa? E ele falou, você sabe por que você dorme? Eu falei, não. Desde que eu nasci, eu durmo de noite e fico durante o dia acordada. Eu Sim. nunca parei para pensar A necessidade do importância, sono, né? exatamente, Sim. a necessidade de dormir. Aí ele me explicou, né, que as células do nosso cérebro, elas se renovam, é necessário o sono para que isso aconteça, para que no outro dia você consiga trabalhar, render e tudo mais, né? Tanto que pessoas que perdem esse período de sono noturno, que trabalham à noite e tal, elas têm um nível reduzido de vida, né? Diminui o tempo de vida, aumenta as doenças, enfim. E aí ele me explicou tudo sobre o sono. Imagina você ficar com essa radiação 24 horas que o teu cérebro exatamente. tá tentando se recuperar, né? Sim, e essa radiação, eu acho que talvez muitas pessoas saibam, né? Que a luz azul, antes de dormir, faz mal. Sim. Né? Dificulta a produção de melatonina, que é um hormônio que o nosso corpo secreta, justamente para o nosso corpo se relaxar e poder induzir o sono para ter a restauração das células. Só que o que se descobriu é que a melatonina ela é afetada também pelo micro-ondas, qualquer tipo de onda eletromagnética. Não é só a luz azul, então. Não é só a luz azul. Então, se você deixa seu celular no quarto ligado, você já tem micro-ondas, você está afetando a sua melatonina. Seu sono não está pleno. Por isso esse surto e esses dados imensos de pessoas com insônia, com fadiga crônica, com... Total, não, e tudo. Não, para mim... E fone de ouvido, gente. Fone de ouvido, para mim, aquele sem fio. Eu fico chocada e eu não consigo. Eu nunca achei normal não ter fio. Lá passa direto a radiação. Totalmente. Aqui, né? É sem fio. Sem fio. O seu cérebro funciona como fio. Eles tiraram o fio e seu cérebro é o fio. Eu sempre pensei nisso. Falei, cara, mas como que a comunicação acontece? Porque o meu cérebro é o fio. Você sabe que depois que eu conheci a Silvia, a minha vida mudou, né? E aí, a minha pra também, melhor. Conhecendo vocês agora. Graças a Deus, né? E aí, você sabe que quando a minha mãe ligava, eu fico muito tempo falando com ela no telefone. E eu não suporto ficar com o celular assim, 1 hora. Sim. Mas o que você sentia? Aquecia? Não, eu sentia ardência nos olhos, né? Tá. Se o celular fica do lado, no meu ouvido, eu começo a sentir esse incômodo nos olhos. Sim. Aí, o que eu fazia? Eu colocava no Viva Voz. Viva Voz. Só que, às vezes, o Du estava trabalhando, estava fazendo alguma coisa, para não atrapalhar os outros ali conversando com a minha mãe, em voz alta, obviamente, né? Sim. Eu colocava o fone sem fio. Nossa. Que a Apple, ela não manda mais o fone com fio. Você tem que comprar o fone. Aí, na hora de comprar, eu não sabia de nada disso. Vou comprar o fone, sem fio. Exato. Eu uso muito pouco, sempre usei muito pouco fone. Eu colocava o fone, eu colocava só de um lado para poder, porque mãe tem que ter
a outra orelha, o filho no banheiro, o que ele tá fazendo no quarto, se cair. Você nunca põe uma música alta em casa que você não consiga ouvir o que o filho tá fazendo. Então, uma orelha ficava de fora, a outra botava o fone. Eu começava de novo a ter aquela dor no globo ocular. Só do olho? Um cansaço. Só do olho do lado da onde estava o fone? Os dois. Era os dois, mas mais do lado do fone. Sim. E era um momento que eu falava, mãe, tá na hora de desligar, assim, porque eu sentia um cansaço na região dos olhos, que eu associava, às vezes, à noite. Só que isso acontecia só quando eu usava o fone. Ou ficava com o celular. Então, eu comecei a não usar mais o fone. Sim. Tanto que ele tava lá empoeirado. Eu não vou nem vender, amiga. Eu vou engavetar ele, porque eu vou vender pra alguém usar isso. Enfim. Eu também, eu ganhei um, aqueles, assim, né, tipo de bom, grande, eu falei, cara, eu não vou nem doar pra ninguém. Eu pensei, eu falei, eu não vou, ninguém merece. Ninguém merece, é bem tipo, um fone bom, eu falei, meu namorado é músico, eu falei, vou, amor, né, imagina. Não, e eu vejo pessoas que ficam o dia todo com aquele fone. Sim. Você vê como cada pessoa tem uma sensibilidade diferente ao eletromagnetismo, né? A essa onda que é emitida pelo Bluetooth, celular, Wi-Fi, enfim. Cada pessoa tem ela desenvolve uma característica diferente no corpo dela, biologicamente falando e tudo mais, né? Uma resistência. Não, ou às vezes até tem, mas nunca associa, igual a maioria não associa, entendeu? Então, assim, jovens e tal, e acho que as mais jovens, às vezes, têm mais contato com isso, mas ainda tem uma saúde melhor do que pessoas mais velhas, né? Então, assim, não vão perceber tão logo agora, ou crianças também não vão tão perceber, não vão ser sensíveis a ponto de ter um Alzheimer, alguma coisa assim. Sim. Mas é cumulativo, né? É cumulativo. Porque você não descansa, você não recicla. Né? Os dados estão mostrando isso, amiga. Muito os dados com relação às crianças, né? E o câncer para desenvolver vai pelo menos uns 10 anos, né? No mínimo. Sim, de exposição. Mas é cumulativo, né? Como se fosse só isso de toxina que a gente tivesse hoje em dia, exatamente. né? Como se você não tivesse todo o resto, né? Bioquímico, né? Físico, enfim. Mas é interessante isso que você mencionou das toxinas, que existem várias outras no meio ambiente, né? Mas a toxina que mais cresceu nessas últimas décadas, que a gente pode chamar de toxina, porque a gente sabe que a micro-ondas faz mal para a nossa saúde, né? Foi o micro-ondas, né? Porque o que acontece? Quando instala uma antena 3G, já tinha uma 2G. Não deixa de existir a 2G, 3G continua existindo. Vai colocar a 4G, a 3G já está lá. 5G com a 4G funcionando. Eles não inativam, então, é isso que você quer falar? Eles inativam muito pouco. Tá. Então, vai formando uma sopa gigante de radiação. E hoje, comparado com o nível de radiação que a gente tinha antes do celular, que é a radiação eletromagnética, radiação natural que a gente está acostumada, a radiação aumentou cerca de 10 trilhões de vezes. Nossa. 10 trilhões. Então, foi o fator ambiental que mais aumentou. O que cai por terra é a história lá da potência, concorda? Exatamente. Por mais que seja potência pouquinha, não, imagina... Nessa somatória toda? Exatamente, uma potência baixa, mas nessa somatória toda. Imagino, lógico. E as crianças, tudo. Silvia, o que a gente fala? Na verdade, a minha filha já tá entrando no... porque é natural isso, né? Você começa a mudar... Você normaliza, filha, né? Você normaliza um hábito novo. Isso, no começo pode ser difícil. Eu acho muito... E é muito interessante pelo que você falou. Você já falou isso pra ela? Porque você senta com o teu filho e mostra os dados pra ele. Filho, olha, isso daqui não é bom, isso aqui... Vamos fazer um teste? Quando a Isa tava com uns 8 anos, talvez não era 8, uns 8 anos, 8, 9 anos. Ela bebia leite de vaca. E eu comprava aquele leite da Xandô, que era não sei o que lá e tal. E ela começou a ter um cheirinho de axila de adolescente, que não é comum numa criança de 9 anos. Ela entrava no carro da escola e falava, que isso? Um gambazinho, né? Meu Deus, se ela viu falando isso. Mas é real, é a realidade que tinha alguma coisa diferente. Cheiro, né? Tipo mãe bicho, assim, né? Que vai no cheiro. Sim. Algo não está normal, né? Eu assisti, por coincidência, que não é uma coincidência, um vídeo da Kátia Haranaka, onde ela falava da relação entre o leite e a aceleração da menarca na menina, né? E a diminuição do pênis no menino. Que existem estudos, né? Eu fiz leite. Um dia, voltando da escola com a Isa, conversando com ela, eu falei, filha, vamos fazer um teste?
Porque eu não lembro, na época, ela já tomava no copo, ela não mamava mais, mas a Isa tinha uma questão afetiva. De mamadeira. E de sono, né? Principalmente à noite, sim, então, assim, sim. aquela coisa aconchegante Sim, do sim, leitinho, sim, né? sim. Ou ao acordar e tal. Aí eu conversei com ela e expliquei sobre essa questão da menarca, mostrei o vídeo para ela. Foi tão fácil. Eu troquei o leite, que aí não era tão agradável. Então ela acabou diminuindo o consumo, ela toma muito pouco hoje. E o cheiro sumiu. Sumiu. Sim. Ela veio a ter de novo quando ela começou a entrar ali na pré-adolescência. Sim, quando entrou a parte hormonal normal da idade, né? E não era insuportável como estava lá aos 9 anos. Só isso. Então, o que eu queria saber é qual é a idade que a gente... Eu sei que não existe uma regra, mas qual que é a idade que a gente... E qual é o tempo que a gente pode deixar os nossos filhos expostos? Pois é, isso depende, igual você falou, né? Da questão da idade. Por isso que no livro eu trago as faixas etárias, o que fazer em cada faixa etária, né? Porque cada faixa etária a gente tem que ter um cuidado específico, né? Por conta dessa questão do crânio, da espessura, né? Do quanto essa radiação passa. Isso, isso. E também questão das telas, né? Que as telas hoje em dia estão muito em voga, né? A gente sabe que as telas fazem mal para as crianças, né? Que não só por conta de vício, mas que tem problema de falta de atenção, problema de memorização, problemas sérios, né, de redes sociais. E eu acho interessante comentar o seguinte: a maioria dessas pesquisas de telas, elas estão focadas nas telas e elas têm todos esses efeitos que eu comentei com vocês, mas são efeitos que são observados em radiofrequência também. Então, os pesquisadores de telas muitas vezes não sabem dos efeitos da radiofrequência. Então, além da questão da tela, tem a própria radiofrequência também para se preocupar. O que você quer dizer é que é a tela no sentido da luz da tela, né? Psicológica, daquele aplicativo, daquele uso, daquela rede social. Qualquer coisa, televisão. Tela fala de maneira geral. Tela do estímulo, né? Desse estímulo. Essa radiação dessa luz da tela, essa luz azul, que normalmente é a luz azul, né? Sim. Que mais nos afeta. Quando a criança está com uma tela de celular ou na frente da TV ou com o tablet, é mais a luz azul. Mas não é só isso, é isso que você quer dizer. A luz azul é o efeito de tela o efeito de micro-ondas. Então, isso. O que é mais falado é da luz, é da tela, é do efeito de falta de atenção por conta disso. Melatonina, isso, né? Tudo bem, da exposição e tal, mas dos micro-ondas ninguém não se toca, não se toca nesse assunto. Né? Praticamente não e aí, até isso, você falou de televisão, né? Mas assim, todas as. Quem tem canal por assinatura e tal, que já é o combo, né? Internet, televisão, eles estão tirando os cabos dela, é tudo por Wi-Fi. Então, antes você conseguia desligar um modem e afetar só a internet. Agora, você desliga o modem, você desliga a televisão, você desliga tudo. Então, assim, quando que tem uma casa que não tem nada funcionando hoje em dia? Nunca. Concorda? Então, tem gente que, por exemplo, eu falo na minha casa, tem gente que tem o hábito de dormir com a televisão ligada. Se eu desligo o Wi-Fi, eu desligo a televisão da pessoa. Você já fez isso, Eu já fiz isso, eu confesso que eu já fiz isso. E aí, não foi por mal, mas eu desliguei. Aí eu falei, que bom, né? Eu desligo já, o meu faz anos já, né? No modo avião, sem conhecer a Silvia. Mas aí eu desliguei e falei, e tinha acabado de trocar recentemente, que antes eu conseguia desligar o modem sem afetar. Aí agora eu falei, nossa, não é mais cabeada. E aí eu falei, impossível. Mas aí, cada adultos que sabem dessa informação e negligenciam, aí você não pode tomar conta, né? Então, do meu eu ainda tomo. Mas os adultos, você fala, não tem como. Então, assim, tá tudo associado, não existe mais. É sempre aquela coisa de hiperconectado, sabe? Sempre o tempo inteiro. Na minha casa, ela é cabeada, né? Mas porque a gente teve que chegar pro técnico da Claro e falar assim, olha, não sei se foi da NET ou da Claro, eu tenho eletrosensibilidade, preciso colocar cabo, né?
E aí foi tudo cabeado. Uma boa dica, viu? Eu acho que essa uma boa dica. Você fala. Na verdade, foi meu marido que falou, porque eu acho que ele ficou com vergonha de cabear, né? O que vai cabear, né? Wi-Fi. Aí ele quis dar uma desculpa. Ele falou, olha... Dar uma desculpa. Entendi. Então, porque assim, muitas vezes as pessoas não sabem, mas o cabo de rede, a internet é muito mais rápida. Muito melhor. Totalmente. A internet é muito mais segura, é muito mais difícil de ser hackeada, né? A internet é muito mais estável, então num dia de chuva, por exemplo, a estabilidade é maior. Sim. Você não precisa ter só um cabo na sua casa. Você pode passar do seu roteador, você pode abrir para vários cabos nos quartos. Então é uma coisa factível de ser feita. Só que eles estão dificultando cada vez mais. Se a gente não pede, não tem, né? Outra que dá mais Dica trabalho. de ouro, então. Dica de ouro. Essa. Agora eu tenho eletrosensibilidade. Exatamente. Chega lá e fala. Se você não quiser mandar real, né? E falar assim, eu quero ir sem vergonha do julgamento alheio. Ou você contrata. Você pode contratar também um técnico e pedir para que ele cabeie. Sim, pode. E aí só instala no roteador lá no... Isso. Pode também. Essas são uma das dicas. São coisas extremamente importantes para quem tem criança pequena, né? Para quem tem bebês, porque são os que mais têm células-tronco. E é aquilo que a gente comentou aqui, né? O Wi-Fi ficando ligado à noite é o horário que o nosso corpo está restaurando as células, né? Então é importante. Mas não adianta nada, porque o meu Wi-Fi fica ligado durante o dia. O que adianta eu desligar à noite? Adianta muito, justamente por conta que é o período que o nosso corpo tem para descansar e restaurar. Né? Fora a gente que mora em apartamento, né? Que aí você vê que você pega, né, seu celular e consegue conectar vários Wi-Fi. Então, já diminuindo um do seu, né? Tipo, diminuindo o seu, ou até vizinhos próximos, né? Mas eu acho que quem mora em prédio é mais intenso ainda, né? A quantidade de Wi-Fi que tem dentro da sua casa, né? Ô, Silvia, uma das coisas que a gente pode fazer para diminuir essa carga, né? Porque você passou o dia. Eu vou dar o exemplo do meu marido, porque eu acho que é o exemplo de muita gente que eu não fico muito em computador, eu fico muito em celular. Praticamente o dia inteiro. E o seu marido sintomático, né? Exatamente. A questão é essa, né? Que a isso. gente exato, que já sabe. Ele tem um computador do trabalho, aí ele tem um computador dele em casa. Então, quando ele não tá no do trabalho, ele tá no dele em casa. Ele tem o celular. E ele precisa disso para trabalhar. Então, o que ele poderia fazer? Sei lá, funcionaria, por exemplo, no momento, desligou tudo, fazer um aterramento, pisar na grama, tomar um sol. Esse tipo de coisa ajuda no processo de renovação, de descarga? Ajuda bastante também. Mas eu acho que, pelo menos na minha experiência, o que mais me ajudou foi tirar o celular do quarto, né? Ou colocar o celular no modo avião e desligar o Wi-Fi. Eu acho que os efeitos no corpo são mais rápidos. Mas isso que você falou é extremamente importante. Tomar sol, aterrar para o nosso corpo descarregar. Porque quando a gente fica próximo de computador, próximo de coisas elétricas, não precisa nem ser Wi-Fi, tá? Coisas elétricas. O nosso corpo fica carregado. Então, forma um monte de carga eletrostática. Sim. Então, quando você aterra, o seu corpo, ele neutraliza essas cargas, né? Então, você se sente melhor. Mesmo que você não sinta, suas células com certeza sentem, né? Então, são coisas que é possível ser feito, né? Agora, que você tinha perguntado em relação às crianças, né? Eu acho importante adiar ao máximo da tela para uma criança. Então, assim, eu como mãe, eu não sabia dessas coisas quando meus filhos eram pequenos, né? Mas o meu inconsciente já não achava normal, né? Porque o que acontece? Meu marido queria tomar banho. E a minha bebezinha estava no carrinho. E eu estava trabalhando. O que ele fazia? Ele colocava o tablet para a menina assistir. Isso me incomodava. Comum, né? Muito comum. Eu ia lá, tirava o tablet e ficava com ela. Mas ele falou, não, deixa ela ficar com o tablet. Porque ela ficava totalmente entretida. É como se fosse uma chupeta, né? Sim. Igualzinho uma chupeta. Que é pior que uma chupeta. Acho que é pior, né? Que a criança fica lá... Fica hipnotizado mesmo. Hipnotizado, totalmente. Sim. E alheios, né? Alheios a tudo e a todos, mas é o que está acontecendo. Eu acho que tem duas questões. Tem a questão que eu me lembro da Isa quando ela era pequena, que eu tinha muita dificuldade de fazer ela comer, desde muito pequena, assim. Desde que eu introduzi o alimento. Aquilo me deixava muito nervosa. Podia ter sido mais leve, né? Mas porque eu precisava que ela comesse, porque eu ia levar ela no pediatra, ela tinha que ter
engordado. E a gente, ganhava... começo, né, sente culpa, a gente não sabe, é normal, todo mundo, aquele clássico, e aí, né? pra ela comer, eu fiz um teste, eu liguei a TV, coloquei galinha pintadinha naquelas bolas coloridas girando, assim. Ela lá com E ela não percebia. Abre a boca. Sim. Porque eu precisava que ela comesse, então ela se entretinha. Era um negócio assim que você via que os olhinhos dela, então eu achava que era questão só as bolinhas, só a cor, o né? desenho, Sim, a o cor, estímulo de som, que né? eles fazem isso proposital, né? Para que a criança fique ali. Mas na minha época, nós não tínhamos celular. Na época que a Isa nasceu, não tinha celular e tablet, essas coisas. Era só TV e celular, assim, era realmente eu não trabalhava com isso, né? Então, eu não tinha câmera, sabe, essas coisas, era mais simples. Só que agora que ela já tá com 11 e tal, ela já tem celular. Mas deixa eu comentar uma coisa de crianças pequenas em relação a telas, né? Porque você estava falando que a sua filha ficou hipnotizada, né? Igual todas as crianças ficam. Mas tem vários estudos dessa parte de telas, mostrando que as crianças, até uns 2, 3 anos de idade, elas ficam, sim, entretidas nos vídeos, mas elas não aprendem. Elas não aprendem com os vídeos. E tem várias pesquisas mostrando isso. Ou seja, deve ativar uma parte do cérebro que essa criança não deve ter aprende. só um prazer ali, né? Deve só estimular um prazer de manter ali e ok. Se um pai ou mãe está fazendo a mesma coisa que está no vídeo, ou uma pessoa que não seja pai ou mãe, seja próxima da criança, ela aprende. Aí sim mas ela associa. Pelo vídeo, ela não aprende. Pelo conteúdo, você quer dizer, do vídeo. Conteúdo do vídeo, ela não aprende. Ela não consegue assimilar o que está sendo passado lá. Não consegue. Talvez essa dificuldade de aprendizagem também. Que totalmente, que hoje em dia tá... muita tela, né? Sim. A Isa tem limite em casa, mas meu marido sempre foi de impor limite. Para não ficar muito tempo no celular e tal. Mas o nosso medo, o meu medo maior de celular e de tela é ela acessar coisas que eu... Então, assim, meu marido sempre bloqueou, é ele que controla. Era mais o conteúdo, tudo. né? Isso, não é o conteúdo, é o acesso, né? Enfim, eu tinha mais é o contato, né? A exposição da criança, que também tem que ser, lógico, né? Observado. Preocupante. Mas tá cada vez mais, né? É que se isso já era uma preocupação, imagina agora sabendo que é o micro-ondas do lado da cabecinha dela. Totalmente. Então, quanto mais a gente limitar quanto mais a gente estender esse tempo, melhor. Agora, por exemplo, se você tem um filho adolescente, que nem o meu caso, já é mais complicado. Quantos anos ele tem? Eu tenho um de 16 e uma que fez 13 agora. Então. E esse de 16, ele ganhou o celular com 12 anos. Quando ele ganhou o celular, na época... Nem já todo mundo... foi tarde, né? Assim. Já foi tarde, digamos assim, né? Perto do que é hoje. Quando ele ganhou o celular, a gente impôs alguns limites para ele, para usar. Isso é extremamente importante, né? Então, por exemplo, tirar o celular da criança à noite. Não tem por que uma criança, 16 anos é uma outra idade, mas 12, 13, né, 14, você vai deixar a criança dormir com o celular? Né? Além dos micro-ondas lá mesmo, a criança pode acessar coisas indevidas, né? E hoje em dia, muitos pais deixam a criança ficar lá com o celular, né? Quanto mais fica com o celular... Sem controle de conteúdo nenhum, né? Você pega o pai da mãe, da avó, aquele clássico, né? De quem tá ajudando a cuidar. Mas eu acho que as crianças também são reflexos nossos, né? É isso também. O quanto a gente também tem que se policiar. Eu acho isso extremamente relevante, sabe? Sem dúvida. Então, assim, o meu filho tem 8 anos, vou falar o meu caso agora, ele tem 8 anos, mas eu sou muito general em relação a isso. Você não vai general. ter. Eu sou general. Não, calma, sem animosidades. Vamos entrar em outros assuntos. Com nenhuma de vocês duas, né? Então, mas ele já tem esse bloqueio meu. Eu não acho normal, até por isso, assim, eu uso o celular, utilizo o computador, enfim, utilizo o Wi-Fi para trabalhar também. Mas, assim, criança não. Não vai ganhar, não tem, mas não tem nem que perguntar, nem que pedir. Totalmente limitado, assim, até a parte de jogo, de coisa online, ele não sabe. Ele chega, assim, perto da girafa. E é difícil, né? Porque a criança começa a ser um ET, né? Tipo, todo mundo tem, é normalizado ter, né? Celular, tablet. Mas, assim, eu acho que, pra mim, nunca foi normal, sabe? Igual a história que eu falei do fone de ouvido. Nunca foi normal. Então, assim, não tem que ser exposto. A gente não foi exposto a isso. A gente não precisava. Os nossos pais já falavam de tela, né? Da televisão. Né? Naquela época, né? Que era só, enfim, nada tão
tão como é hoje, né? Mas não, imagina, jamais. Só quando realmente precisar, tiver necessidade e fazer trocas. E a gente se policiar, o quanto a gente também não tá utilizando na frente deles. Então, assim, a gente tem um determinado conforto, às vezes, do tipo, não, dá pra criança, porque isso. Mas a criança vai interagir com a gente, tá todo mundo ali conectado, falando, respondendo. Então, assim, eu também comecei a me policiar e limitar o meu uso, entendeu? Então, assim, na hora de interagir, tá o mínimo possível, sabe? Interagir com o filho, né? Ou com as crianças da sua casa, então assim, porque senão essa coisa de interação que você falou é bem interessante, porque uma das coisas que os pesquisadores encontraram que a partir de 96 teve uma queda muito grande no QI das crianças, né? Não, mas isso E com o celular, isso foi quando começou o uso do celular, que não era nem smartphone, era um celular normal. E um dos motivos que eles acham, né, que o pessoal das telas fala, né, é porque os pais não conversam tanto com as crianças. Então, teve uma queda no vocabulário delas. Sim. Né? Além dos feitos do micro-ondas, que também o celular sem internet, evidentemente, ele emite micro-ondas também, né? Que tem todo efeito em memória, déficit de atenção, né? Então... Muitas coisas ainda virão daqui para frente. Sim. Muitos estudos, muitas correlações. Sim. Eu... Inclusive, até comentei contigo da correlação que eu fiz da microbiota, de um outro livro que eu tô lendo, eu peguei o teu assim e fiz um sanduíche nos dois, porque um tem relação... Um complementa o outro, né? Exatamente. Eu sozinha fiz essa relação, ou seja, isso já deve estar sendo pesquisado, não é uma coisa tão difícil de fazer, né? Isso que eu quis dizer. Quando você começa a estudar sobre isso, quando você começa a entender, e é simples, não é uma coisa difícil de entender, né? Parece que é difícil. Quem está assistindo, né, vai falar, nossa, mas agora, como é que eu vou fazer? Não precisa levar isso, assim, de uma forma... Inclusive, eu não sei quanto tempo a gente tem ainda, Lucas. Dá para ir? Ixi! Então, eu vou aproveitar para pegar um outro gancho aqui, que você estava falando sobre a questão das antenas, né? A 2G, eles não desligam a 2G. Entra 3G, entra 4G, assim, a gente vai tendo uma proliferação de antenas no nosso planeta, né? Qual é o efeito disso nos animais? Que a gente só falou até agora, né? Dos filhos, da nossa espécie, né? Agora nas demais. E nos animais. Naquele livro, O Arco-Íris Invisível, ele traz muito essa relação dos animais também, né? Porque o que se notou com isso foi antes do surgimento do celular, tá? Com a eletrificação. Né? Primeiro, os carros de eletrificação. O antes e o depois da eletrificação. A parte elétrica. Os postes de energia. Isso, postes de energia. Essa energia que a gente usa em casa. Sim. Né? Das usinas para casa, né? De qualquer fonte de energia. Isso que a gente coloca na tomada, né? Sim. Quando começou a eletrificação, começou a ter os primeiros casos de câncer de animais. Assim, de aumentar absurdamente. Então, tinha uns zoológicos nos Estados Unidos que o pessoal acompanhou isso nitidamente. Não vou lembrar agora o nome do zoológico. Coitado. Mas o antes e o depois da eletrificação. Então, colocou a eletrificação, passou 1, 2, 3 anos, 4 anos, porque o câncer demora tempo para desenvolver aí. Fora do hábitat deles, né? Problemas cardíacos também começaram, de animais, também por conta da eletrificação. Cardíacos, diabetes, para vocês terem uma ideia, diabetes era uma doença de pessoas magras. Era uma doença de pessoas magras. Isso antes na época da instalação do telégrafo, que foi em 1880, mais ou menos, né? Antes desse período, a diabetes era uma coisa em pessoas magras e era raríssimo diabetes. Não tinha praticamente nada de câncer, não tinha praticamente nada. Claro que você escutava, né? Tinha alguma coisa de problema cardíaco, mas não igual tem hoje, né? E com a eletrificação, com a chegada do micro-ondas, né, essa sobreposição de micro-ondas, as doenças aumentaram muito. E as plantas? As plantas também sofrem. Existem vários trabalhos russos mostrando que as plantas também sofrem com o efeito do micro-ondas. Então, elas têm, é mais difícil, por exemplo, dar um tipo de flor, ou a planta não cresce tão alto. Parece que cada planta tem as suas características, assim como as pessoas também, né? Cada pessoa reage de uma maneira diferente. Mas elas têm, sim... Elas também são afetadas, de acordo com o ciclo de vida delas, né? O que não causa nenhuma surpresa. Afinal, os animais e as plantas, eles são células que se comunicam por, né, eletromagnetismo.
Micro-ondas. Tudo, né? A vida é eletromagnetismo. Mas a questão é justamente essa, né? Mudar o paradigma, né? Que é o que todo mundo fala agora também dos animais pequenos, tipo dos polinizadores, que você falou de planta, eu lembrei da história, tipo das abelhas. Meu, acabou aquilo que a gente comentou, né? Que até do Johansen lá, que você comentou, sim, que ele falava, né? Antigamente a gente viajava e aí a gente tinha bichos o tempo inteiro batendo, né? No vidro do carro. Eu queria que as pessoas prestem atenção nisso. Esse é genial. Você já prestou atenção no seu carro? Eu prestei atenção. Não tem. Depois que eu assisti o professor Ollie Johnson lá falando que ele andava de moto. Sim. E quando ele fazia aquele trajeto que ele fazia sempre 150 quilômetros no final de semana, ele voltava com a jaqueta forrada de bicho. Tinha que raspar, assim, ó, os bichos que batiam na jaqueta iam morrendo na jaqueta. Com o passar dos anos, ele foi percebendo que não tinha mais, e ele reparou aqueles limpadores de para-brisa. Lembra que a gente, quando viajava, parava no posto, tinha um cara que vinha já e já limpava o para-brisa. Não tem mais. Era necessário, né? Era limpar. necessário. O limpador não conseguia tirar a quantidade de bicho que ficava no para-brisa. Sim. E hoje não tem mais. E eu reparei, que eu não repara, isso é uma coisa silenciosa, que é uma coisa que a Silvia falou. Começou lá e é silencioso. E cumulativo, né? É isso. Cumulativo. E eu reparei, eu fui para São Paulo e voltei, a minha para-brisa. Não, mas ainda mais São Paulo. Mas às vezes a gente vai daqui pra praia, você fala, muda um pouco, porque, você não vê. É só quando você vai a alguma coisa mais escondida, deserta, ou um campo, aí sim você vê um pouco mais de inseto, mas senão você não vê. Verdade. Você não vê. Como que é essa comunicação? Totalmente. Eu vi a questão do que eu imagino que deve afetar também a questão, por exemplo, de aves ou de animais que migram, né? Isso, porque altera porque o animal que migra, ele nasce já sabendo, né? Pelo campo magnético, para que lado que ele tem que ir. Isso. Então, eu imagino que eles precisam fugir desse campo que se forma com as torres para que eles consigam saber para que lado eles e ficam sobreviver. atordoados, né? Exatamente. Atordoados. Exatamente. Inclusive, tem vários experimentos com abelhas, onde eles chegam lá no como chama, no enxame de abelha, né? Colocam um celular próximo ao enxame de abelha, as abelhas começam a ficar nervosas, começam a swirl, que chama em inglês, né? E elas ficam desorientadas, totalmente desorientadas. Totalmente. Não, e as abelhas, eu tenho um enxame, uma colmeia em casa, assim, apareceu lá em casa, elas têm a hora do dia que elas saem. É impressionante. Elas saem sempre e voltam na mesma hora. Eu até rego minhas plantas num horário. Como que ela... Mas é isso, gente. Aquilo que a gente estava comentando agora do dormir, da melatonina, que a Silvia comentou e tal, que é o nosso ritmo circadiano. Se a gente tem esse ritmo, todo mundo tem esse ritmo, só que cada espécie é do seu jeito. E aí, esse ritmo é como? Alguém vai falar, não, você precisa dormir, ou o seu corpo que vai desligando naturalmente? A gente concorda que a tecnologia, a evolução, né, ela trouxe muitos fatores bons e a gente foi se adaptando. A gente percebe que o ser humano, ele está se adaptando, que ele vai se adaptar, não tem jeito. Só que o custo está sendo muito alto. Essa é a questão. É o equilíbrio, né? Quando o mal está muito alto, acho que era bom a gente repensar para ver o que a gente precisa fazer, que a gente não fazia, para trazer isso para o equilíbrio, porque esse é o grande ponto. E nesse livro, eu trago isso, que é reduzir a exposição das pessoas. Porque o que os médicos de eletrossensibilidade têm encontrado? Que quanto mais uma pessoa eletrossensível fica num ambiente desse, mesmo que não aumente o nível de radiação, a pessoa piora. Então, ela tem que ter uma redução dessa radiação, dessa exposição, né? Para ela poder melhorar. E não só isso. Eles encontraram que a pessoa eletrossensível, se ela ficar continuamente exposta, ela começa a ter a sensibilidade a outras frequências que antes ela não tinha. Né? Desencadeia. Desencadeia, né? Então, é importante ter essa redução de exposição. A gente não tem como zerar a exposição à radiação eletromagnética criada pelo homem, mas é importante a gente ter consciência dela e falar para os nossos filhos sobre isso. Não é para causar medo nos nossos filhos, é para abrir um diálogo com eles, né? Explicar por que tem que reduzir o uso, né? O que pode causar? O que pode causar. Então, mas tudo isso que me veio agora, né, lá do início da nossa conversa aqui, do Beleza de Conversa, eu acho que é esse o propósito, né, Driquinha, daqui também, é a gente trazer uma mudança de paradigma.
A questão é essa, que aí você falou, até brincou, né? A parte importante é a formação dela, não desmerecendo nem a sua, nem a minha, nem a da Drica. Não. Mas assim, a gente que já tem uma capacidade cognitiva legal e tal, a gente assumir que a gente é ignorante. Sim. Assumir que a gente ignora muita coisa. Não de ser burro. Cada um tem a sua capacidade intelectual, enfim, qualquer que seja. Mas a gente ignora muita coisa. Tem aquela máxima, né? Se eu ignoro, se eu não conheço, não existe, né? Então, assim, é a gente assumir que a gente é ignorante e tá sempre em busca de alguma coisa diferente. Eu acho que enfim, diferente não, uma coisa que existe, só que a gente tem que falar, nossa, assumir que realmente... Eu acho que depois desse podcast, muita gente vai vir comentar assim, mas não tem comprovação científica, porque eu já ouvi. Não, aqui tem páginas. Não, a infinitas. Mandou, assim, até porque ela foi o que ela falou. Toda a graduação dela, todo o conhecimento acadêmico dela, de trabalhar com referência bibliográfica, demandava isso. Então, é mais preocupante ainda, porque ela já traz muitas referências bibliográficas e a gente ignora. Sim. A gente não pesquisa em relação a isso. Se fosse uma coisa, não, tá escondido, não tem muito, não. Inclusive em acho que foi 2021, né? Teve uma ação no Congresso americano contra as agências de telecomunicações de lá, justamente por conta dessa alta exposição de radiação, né? E aí, no Congresso americano, esses pesquisadores que estudam os efeitos da radiofrequência na saúde, eles juntaram milhares de artigos científicos, passaram para o Congresso americano, isso não foi divulgado na mídia, não foi divulgado na mídia. Não vai ser. Pois eu fiquei boba, eu fiquei procurando no canal em 2021, tem algum canal que está falando sobre isso? Jamais. E os próprios congressistas perguntaram para o pessoal das telecomunicações, olha, as evidências estão aqui, né? O que vocês têm a dizer sobre isso? E até hoje eles não responderam. Só que o que acontece? O pessoal do Congresso foi um ganho muito grande, né, para essa causa. Mas as agências de telecomunicações não responderam e também elas não são punidas, né? Não são punidas. A coisa continua desse jeito. O lobby continua altíssimo, né, em cima do Congresso. Mas eu achei muito interessante porque os próprios congressistas americanos ficaram a favor de todas as evidências científicas de que a radiofrequência, as antenas de celular, enfim, fazem mal para a saúde e têm efeitos biológicos. E eles poderiam, sim, desenvolver uma tecnologia que fizesse uma exposição menor de radiação, né? Ou não usasse micro-ondas. Usa uma outra frequência que não faz tão mal para a gente. Existe alguma outra forma? Existem várias pesquisas, né? De outro método de comunicação? Sim, em outras frequências. Inclusive luz, né? Luz visível. Sim. Mas, por enquanto, é difícil você mudar uma indústria. Tem que ter toda uma pressão da sociedade em cima. Exatamente. E eu acho que essa consciência que você está trazendo nesse livro é fantástica. Porque tudo bem que eu imagino que vai aí uns 10 aninhos, Silvia. Até isso. Tomara que menos, né? Eu acho que com a informação, com as pessoas falando mais sobre isso. Hoje, inclusive, a gente viu um post maravilhoso, né? Eu nunca tinha visto ninguém publicar isso no Instagram. Sim. Que a gente viu da doutora Luciana Cruz comentando exatamente sobre isso. Que eu mandei já na hora. Já foi todo mundo tipo, chocada que alguém legal, né? Tá postando isso. Brasileiro. Um médico brasileiro. Falando em brasileiro, posso fazer uma pergunta, Driquinha? Quais países que têm uma preocupação? Existem países que têm uma preocupação com essa parte dessas micro-ondas? Mais do que, tipo, Brasil, Estados Unidos, sei lá. Sim. Alguém dentro da sua organização, né? Do seu site, tal, do grupo que você faz parte, que você montou. Existem países que têm uma maior preocupação? Olha, o pessoal da Europa, em geral, a Itália, a Alemanha, eles têm uma consciência maior dos efeitos na saúde, né? Então, eles procuram ter uma exposição menor de radiação. Mas o problema é o seguinte, esses limites de radiação que são utilizados, quem estabelece o limite de radiação que a gente está sendo exposto é a própria indústria. Então, as pessoas que fazem parte do comitê que fica situado na Alemanha, que fazem teste em bonecos? Também. Eles fazem... o pessoal que integra isso tem ligação com a indústria. Então, eles estão favorecendo o interesse da indústria, né? Então, tem pessoas pontuais, tem grupos
grupos mais fortes, por exemplo, na Europa tem grupos de eletrossensível. Então, eles fazem congressos em várias regiões para alertar as pessoas dos efeitos, porque só para vocês terem uma ideia, não sei se vocês sabem, mas tem gente que não consegue morar na cidade. A pessoa não consegue morar na cidade por conta da parte elétrica. Ela vai para a natureza, ela consegue ter uma vida normal. Então, na cidade, por exemplo, ela tem náusea, ela tem fadiga, ela tem desmaio, ela tem convulsão. E ela vai para locais onde não tem a parte de antenas de celulares, principalmente, né? E ela se sente bem. E tem um documentário canadense que é Prisão Sem Barras, que traz justamente isso. Traz histórias de pessoas reais no Canadá que vivenciam isso, né? O que significa você ser eletrossensível? E na Europa, o pessoal tem uma sensibilidade maior para isso do que no Brasil. Tá. No Brasil parece meio que mito, né? Sim. Será que é porque a gente tem mais sol aqui? O sol ajuda. Eu acho que a gente sol, é mais exposto. Com certeza. Não, o sol ajuda a diminuir os sintomas. Sim. Locais mais frios é mais fácil manifestar os sintomas, né? Um dos motivos que eles dizem, os cientistas falam, é porque quando você não tem sol, a atmosfera fica mais eletrificada, né? E aí essa eletrificação vai para o nosso corpo fica mais carregado. Aí você tem mais sintomas. O sol, ele dispersa essa eletrificação. É por isso que a gente do interior, quando vai para uma cidade maior, também sente, concorda? Sim. Gente sai daqui, vai para São Paulo, você Nossa, volta acabada. Acabada, não é? Exatamente. Parece, fala, nossa, não dá. Quando eu vou para São Paulo, Não eu dá, fico pensando não dá. como eu morei lá. Eu Eu acho não que cons- você eu se não acostuma, consigo. Você Então. acaba... Eu não me Eu não me acostumei. acostumo. Não, eu não Eu- volto mais. Não tem mais vontade. Jamais. Eu fiz meu mestrado lá, só para vocês terem uma ideia, todo fim de semana eu voltava para São Carlos. Tipo, nossa, eu preciso... Não era por causa do meu namorado, não. É porque eu não conseguia ficar lá. Poxa. E ele queria me Rafael. convencer de passar um fim de semana lá, porque Sim. ele adorava São Paulo. Ele convenceu a passar 1 ou 2 fins de semana. Mas eu voltava. Seu corpo Eu precisava não via a hora voltar. de acabar a aula lá na USP para eu poder pegar o metrô, o ônibus E voltar para casa. voltar para casa. Sua casa, né? Casa era aqui, né? Exatamente. Não. Era uma coisa incrível. E a gente acha que é uma relação afetiva, né, com o ambiente. Então, Não era só uma Mas porque a relação gente é afetiva. desconexo. Foi o que ela falou lá do início. Alguma coisa fala que te puxa, né? E a gente acha, não tô me desprendendo da minha raiz, né? Não quero. Não. Quem disse que não é uma coisa já de saúde? Quem disse essa parte intuitiva nossa já não diz alguma coisa, sabe? Ó, volta lá, fica. E o pior, eu não acho isso, porque o normal, então, é a gente sentir isso. São pessoas que gostam de morar em cidades grandes. Então, Que não são afetadas, ou acham que não são afetadas. Então, assim, essa eu acho mais ainda... Nossa, imagina o efeito, que é o tempo inteiro, né? É o tempo inteiro exposto e, enfim, todo o resto... Isso que a gente falou, só a poluição eletromagnética. Imagina o resto, que é muito maior também, né? Sim. Então, nós já falamos dos animais, nós já falamos das plantas, e já sabemos, as minhas dermodeusas também sabem disso, que o sol é muito importante. O sol, Exatamente. eu sempre achei essa coisa do sol ser ruim o tempo todo. Que isso é só o que eu ouço. Sol é ruim, sol causa câncer, o sol é isso, FPS sol é 90, aquilo, o dia inteiro, Era no skincare, uma- meu Deus Não, do e era um céu. massacre tão grande em cima do sol, Sim. eu não conseguia. Era engraçado porque é contraintuitivo. É. Era contraintuitivo para mim. Sim. Como aconteceu com a Silvia com Da- relação ao... É contraintuitivo, Sim. entende? Como que o sol pode ser ruim? Eu entendo que existe uma dosagem saudável. Eu entendo que conscientizar uma pessoa, Eu a entendo saber que o que é uma dosagem Sim, saudável, que o seu é corpo muito já mais te difícil. avisa. É. A hora que você começa a querer queimar ainda mais a gente, né? Sem muita melanina, É, ele já avisa, fala, ó, tá dando já, vamos sair. É isso. exatamente. Não tem como ser nocivo, né? Que são outras coisas, na verdade, que tornam E a minha história é. com aquela tabelinha que você ensina sobre o comprimento de onda, eu não tenho. Fugi da escola, meu marido fala. Ela fugiu da escola, por isso que ela é assim. Eu sou muito boa em comercial, em venda, em Mentira, pessoas. viu? Fala, Mentira. É mentira, inteligentíssima. É Eu que ela não gosto de precisa, estudar, ela não eu gosto de- precisa. eu É. preciso estudar, é Não, diferente. não, ela não Exatamente precisa, isso, assim, ser Marília. na escola. Ela estuda de maneira própria, viu? Eu estudo, É que ela é modesta, tá? É que então é agora eu o que eu posso, agora que eu gosto, estou é. junto com ela, eu falo a verdade, tá? É verdade. Ela é modesta, ela É, chega, mas ela é Não, e eu, extremamente por causa inteligente. dessa história do sol, eu fui estudar o dito do comprimento de onda, porque meu
marido é engenheiro, ele entende bastante coisa, assim, da área da física, né? E aí eu fui lá para a USP, fiz o estudo do óleo do café, me encantei com essa questão do sol, né? Dos comprimentos de onda. O professor Vanderlei, na época, quando ele conduziu o meu trabalho, parecia que ele lia minha mente, assim, era um negócio... Tanto que a proposta que ele deu para o estudo foi foi melhor do que o que eu esperava. Era o que eu queria, mas eu não tinha coragem de pedir. Era como se fosse uma coisa assim, eu tô indo completamente contra o Você mercado. queria uma prova contrária, sim, né? Sim. E eu sabia que era muito difícil de fazer, e foi exatamente o que ele me ofereceu. Então, foi uma coisa puxando outra. Isso foi 2020, acho que começou o nosso projeto de pesquisa. E aí eu comecei a estudar sobre comprimento de onda. Aí estudava um pouco, lia um pouco, não achava muita coisa, porque não tem nada na literatura que fale bem do sol. Aí o que eu comecei a fazer? Isso na parte biológica, né? Na parte química. Não tinha. Eu falei, eu vou estudar na física, eu vou procurar alguma coisa na área da física. Então, eu comecei a estudar sobre o infravermelho, sobre o comprimento de onda do infravermelho, porque no Sol você tem todos os comprimentos de onda. Né? Você tem do infravermelho, a luz visível e o ultravioleta, que é o... Que é o vilão. O vilão morde, nossa. Aquele comprimento de onda ali, né? E aí eu falei, nossa, mas ninguém fala do infravermelho que tem no Sol. O que o infravermelho faz? Aí eu descobri... Não posso falar o nome da marca. Porque você vê como o que a Silvia falou, deles controlarem as coisas sem a gente perceber. Nós vamos ser canceladas, hein? Tudo bem, não tem problema. A gente não tem nem um pouco. Você tá, eu nem um pouco. A minha preocupação só é de pra cima. O resto, sim, o resto a gente aguenta. Tá tudo certo. Aí, eu descobri que... Porque tem algumas empresas que regulam os cosméticos no Brasil, né? Então, a Anvisa exige para você ter aquele claim, né? Para você usar aquele termo, você precisa passar por um laboratório que é inspecionado pela Anvisa. Aí ele que dá o grau 2. Ele direciona. Isso. Você faz um teste específico e é ele que atesta que o teu produto é um grau 2, aí você pode usar aquele termo. FPS. Celular, né? Isso. Exato. Exatamente. Só que é testado em pessoas. Menos mal. Já não é mais testado em animais há muito tempo. E isso é testado em pessoas. Irritabilidade cutânea, né? E tudo mais. E numa reunião dessas com essa empresa, que eu não posso falar também, ela comentou... Só que a gente sabe qual é já? Eu perguntei se tinha algum teste específico pro infravermelho, para eu entender se tem interação. Né? Por que ninguém fala? 50% do raio solar é infravermelho. Eu comecei a estudar sobre luz vermelha e infravermelho nas terapias de saúde. Então, se usa muito equipamentos específicos que emitem essa radiação, esse comprimento de onda, para tratar diversas doenças, para melhorar, assim, inúmeros estados de saúde, melhora da saúde usando... Mas eu pensei, mas tá lá no sol de graça, eu vou comprar um equipamento para botar em casa? E aí você começou a achar a resposta. Não, daí eu descobri nesse teste que eu fui fazer, aí eu perguntei se tinha algum teste específico para infravermelho. Porque eles só focam no ultravioleta. Ninguém fala de mais nada no ser ultravioleta. Sim. E eu encasquetada que... Por que raios é só esse, né? Tem todos esses aqui. Aí eles ignoram todo o resto. E aí ele me falou que tinha uma empresa gigante do cosmético no mercado que todo ano, de vez em quando, ela faz testes relacionados ao infravermelho. Só que, tipo, ninguém sabe. Em off. Falei, por que será? Falei que... óbvio que o cara não sabia por quê, mas essa empresa monitora isso. Falei, se ela monitora é porque tem alguma coisa. Exatamente. Se ela tem o controle, né? Exatamente. Então, a gente tá no raso ainda, né? A gente tá tentando muitas coisas, assim. Eu já percebi que realmente a gente é controlado. Essa lavagem, né? Principalmente no meu caso. No teu caso, é a questão do eletromagnetismo. Então, por isso que eu acho que eu compreendi tanto o que eu li aqui. Sim. E para mim foi tão maravilhoso. Sim. Porque é muito parecido. Totalmente. Só muda a indústria. Só muda a indústria. O dano do que eu estou estudando é infinitamente menor do que o que a Silvia trouxe nesse livro. Sim. Muito. Mas, Rodriga, você falou essa questão de pele. Saiu um artigo hoje que foi feito em seres humanos. Que colocar o celular próximo do rosto, colocar o celular próximo do rosto por algumas horas por dia,
afeta o ciclo das células da pele. Na melanina. Provavelmente, não, melanina não só. Pode ser dano a células proliferativas entre a epiderme e a derme. As germinativas, né? Que são células que você dana o DNA, que é o que eles falam do UV, né? UVA, principalmente, que é o que passa pelas células proliferativas, eles falam que dana. Não acredito que a gente seja tão fraco, assim, a ponto de danar tanto, assim, enfim, mas... outra discussão, nós vamos fazer outros podcasts. Isso daí não vai dar. Se a gente abrir agora, não vai. Mas esse estudo foi interessante porque foi feito em seres humanos. A maior parte desses estudos, muitas vezes, são feitos em ratinhos, são feitos em laboratório, né? In vitro. E esse foi feito com humanos. Com humanos. Mesmo. E ele danava essas células na região da... E eles analisavam pela mucosa. Eles já viam alteração na mucosa, né? Será que isso tem relação com a microbiota? Provavelmente. Não fala o artigo. Agora é só isso que eu escuto lá naquela empresa, tá? Eu escuto e falo também, né? Microbiota, Silvia, eletromagnetismo. Microbiota. Porque eu sempre pensei assim, eu pensava, mano, é só na célula? Aí depois eu comecei a entender sobre o eletromagnetismo e fiz essa relação. Quando o professor Olli lá fala da eletrossensibilidade, eu pensei, mas a primeira radiação, quando o meu marido, aí conversando com meu marido, né, engenheiro, falou, ele não passa pelo corpo, né? Mas a primeira barreira que ele encontra é a pele. E aí, qual é o ser vivo que tá ali para te defender? Eu tomando banho. E eu já tinha lido que o óleo, né, os óleos vegetais, não óleos essenciais, é outro mecanismo, mas óleos vegetais fazem muito bem para a microbiota. E aí eu tava pensando nisso no banho, assim. Aí eu fiz assim, Eureka. É a microbiota. Aí eu fui pesquisar, daí achei algumas coisas já. Mas eu acho que é interessante falar porque que é a microbiota, né? Microbiota seriam principalmente bactérias, né? E alguns vírus, né? E assim, o micro-ondas, ele afeta a resistência, né, de antibióticos, né? Então, um dos motivos que está tendo tanta resistência a antibióticos, hoje se sabe que é devido ao micro-ondas, né? Porque se ele altera os animais que estão à nossa volta, as plantas que estão à nossa volta, nós, seres humanos. Imagina algo invisível, seres invisíveis que nos habitam. Se nós somos 90% microbiota, então, ele altera completamente a nossa microbiota. E por consequência, a gente tem todos esses problemas que nós estamos vendo. Porque nessa alteração, pelo que eu percebi, a nossa microbiota é o nosso sistema imune. É um dos nossos sistemas imunes. Então, alterou a microbiota, altera a nossa célula. Sim. Existe uma comunicação ali. Sem dúvida. Então, talvez por isso, recomendo que alguém estude sobre isso. Faz o caminho aí, entendeu? Se tiver algum pesquisador que queira, né? Já fica o convite, né? Já pode vir falar aqui. Essa é uma coisa muito legal, que inclusive eu vi o professor Olli falando, eu acho, em algumas das lives dele, sobre essa questão da microbiota, da interação, né, do micro-ondas com as células, com o nosso sistema imune, com as células, né, as bactérias, vírus. Sim, e isso é uma coisa, eu acho que pode causar surpresa para a maioria das pessoas que estão assistindo. Isso não é uma coisa recente. Já antes da década de 60, década de 50, os russos já pesquisavam isso, porque o que acontece? Quando foram instaladas as primeiras antenas de radar, o radar também emite micro-ondas, né? O radar que tem aeroporto. O pessoal já percebeu que tinha efeitos nas pessoas, e eles começaram a pesquisar a fundo por que essas pessoas tinham tanto efeito do radar, né? E aí eles descobriram essa questão dos efeitos nas bactérias, no efeito nos vírus, né? Então, isso é uma coisa já conhecida há muito tempo, e pouquíssimo divulgado, né? Os russos. E nós podíamos ir para a Rússia, né? Dá uma olhadinha para ver como é que estão as coisas lá. Porque eles não é divulgado, entende? Não sai de lá de dentro. Ou se sai na mão de... sai na mão dos militares americanos. A NASA tem essa informação. Tem um documento que está Mas disponível da população, da réis mortais... Réis mortais, não. Mas se você souber achar, você acha na internet um documento, né? Que é uma compilação desses
estudos russos, né? E de 1970. 1970. É. Uma compilação. Até porque os russos são, né, totalmente por dentro dessa parte. São. Aí vou falar do meu lado, né? Essa parte de biofísica. Eles são os campeões. Então, assim, lá, as faculdades de medicina, as partes de, enfim, ciências biológicas têm como matéria biofísica, biorressonância, né? Tipo assim, vibração celular, vibração de patógenos, vibração disso. Por que eles têm essa informação, né? Então, assim, a gente tá tão... A gente aqui do Ocidente se acha tão evoluído, né? Não, porque tem que fazer... E que somos também, né? Mas, assim, por que será, né? É aquilo, eles seguram conhecimento. Eles seguram conhecimento. E agora nós tocamos num assunto delicado. Agora tocamos num assunto delicado, mas que também precisa ter uma mudança de paradigma. Eu exploro isso no livro também. Claro. Por que os pais não sabem desses efeitos, né? Eu exploro isso. É muito parecido com o caso do cigarro, né? Da indústria do cigarro. Sim, A indústria do cigarro. sim. Por muito tempo, a indústria do cigarro soube dos efeitos, né? Muitos médicos também sabiam dos efeitos, mas foi acobertado por conta dos interesses políticos e financeiros, né? É como o FDA agora. O FDA, exatamente. Que os diretores eram sempre ex-diretores de grandes indústrias farmacêuticas. Exatamente. É igual o caso do eletromagnetismo. O FCC nos Estados Unidos também FCC. é a mesma coisa. Uhum. Que é justamente essa agência que o Congresso americano estava combatendo, que é o FCC. E o FCC é quem regula a entrada de todos esses satélites aí do Elon Musk, de todo mundo. É o FCC dos Estados Unidos. É o FCC dos Estados Unidos. A gente fala que é uma coisa global, mas é o FCC dos Estados Unidos que regula isso. Não é uma coisa global. É uma coisa... Eles controlam esse negócio, porque o que passa para o público? Que é uma coisa particular. Cada um lança os seus satélites lá e obedecem às regras espaciais. Mas não é isso. Infelizmente, não é. É o FCC. Tá claro. O FCC, é o quem mesmo dá as que diretrizes. regula a radiação do celular, regula os satélites que estão ali, entendeu? Então, assim, é preocupante. E esses satélites que são lançados aí, que ajudam na telecomunicação, né, no próprio do celular também, eles também emitem micro-ondas. Eles também emitem, a comunicação deles também é via micro-ondas. Então, a gente está além do micro-ondas que está vindo daqui, está vindo micro-ondas lá de cima também. Então, a gente está imerso em micro-ondas. Isso dá um pouco de pânico, mas a gente já tem como resolver. Isso daí. Mas sabe por que a gente tem como resolver? Agora eu vou fazer a minha propaganda do meu livro maravilhoso. A gente tem como resolver porque a gente leu esse livro. Esse livro, meus amores, é uma preciosidade. Eu falei para a Silvia, não vai me contar tudo, todas as... Tem muitas coisas que vocês podem fazer aqui, não tem só dicas. As causas, os problemas, tem todas as informações que vocês precisam saber numa linguagem acessível, clara, né? Exatamente, para nós, mãezinhas, pais e tal, que a gente se preocupa muito com os nossos filhos e com a gente também. E tem tudo que você pode fazer para diminuir, para reduzir e para melhorar essa questão dentro de casa. Eu acho que até adolescente, né, Driquinha? Um adolescente tranquilo também faz uma leitura, enfim, já consegue. Tranquilamente. Sim, a linguagem a linguagem bem acessível. A letra do livro é uma letra maior, para não cansar a leitura. Pois bem, né? Enxergar bem. Não, mas é gostoso de ler, fácil, totalmente autoexplicativo, é muito maravilhoso. Inclusive, eu vou colocar o link aqui nesse vídeo, onde vocês encontram esse livro, como vocês compram ele, enfim. E vou colocar também, Silvia, o teu site, né, que é o... Celular e Saúde. Celularesaude.org, né? Isso. Eu vou colocar também o site da Silvia, eu vou colocar o Instagram dela, vou colocar tudo aqui embaixo, todas as informações para vocês saberem como encontrar essa pessoa maravilhosa. Eu vou ajudar ela aqui com o Instagram, eu vou postar um monte de coisa dela, porque precisa. Essa mulher precisa que as pessoas escutem o que ela está falando e tudo isso que ela pesquisou. Imagina quanto tempo, né? De estudo, de pesquisa. A vida toda, né? Porque você se preparou para isso aqui a vida toda, né? Ela só soube, né? Exatamente. Não, olha quantas páginas de referência. Totalmente. O livro ele veio de uma necessidade, assim, porque quando meus filhos eram pequenos, eu gostaria muito de ter tido essas informações. Adoraria, na gestação, de ter tido essas informações, porque eu teria tido
outros cuidados, né? Outros cuidados, com certeza. Sim. Então, por isso que eu... E é uma pergunta que ela fez pra gente, é que você não queria que tornasse um alarme, né? Soar como um alarme, né, o livro. Exatamente. Então, assim, ele é bem informacional, né? Isso. E aí ela dá maneiras que, tipo, a gente consegue diminuir, né, essa sensibilidade, né? Fazendo algumas... Eu não ia escrever um livro para causar alarme. Não foi essa a minha intenção. Eu escrevi esse livro justamente para trazer essas dicas para as mães, porque é possível sim reduzir a exposição e os filhos terem uma vida mais saudável, só que tem que tomar certos cuidados, né? E que vocês falaram, né? A questão da gente tem que se policiar também, como a gente está usando o aparelho, usando as nossas coisas também. E Silvia, eu vou falar que é simples o que você ensina aqui. Não é uma coisa difícil de fazer. Exatamente. Não é difícil de fazer. Ela já até falou como que o marido falou pro cara da Claro. Exatamente. Qualquer coisa você ficar com vergonha, você falou, não, eu tenho sensibilidade elétrica, preciso de um cabo, de vários cabos. Pronto, é isso. Então, se você não tiver coragem, até o traquejo ali, ó, já ensinou. Não, e não só isso, até as outras dicas que ela dá no livro, assim, de coisas que a gente pode brincando. alterar. Sim. Eu vou mudar lá a empresa, tudinho, vou mudar. As meninas não vão ficar sendo expostas a essas coisas, não. Mas a gente comentou com um amigo nosso, que em breve também estará aqui, e aí eu falei, jamais que ele vai mudar. Tem gente que mesmo sabendo disso, não vou colocar cabo. Ricardo. Lógico. Mas ele vai. Vai. Acho que faltam alguns meses de convívio. Eu vou dar um presente livro de Natal esse livro pra ele. Legal. Né? E depois eu vou tomar. Não, ele vai ver esse podcast. Ele vai. Ricardo. Ele vai ser o próximo. Altamente tecnológico, essas pessoas acho que, né? Mas é legal. Que talvez já planta uma sementinha ali, do tipo, ó. Mas já tá até plantando, porque o meu marido, ele conversou com o amigo dele, que o amigo dele tava querendo deixar a casa toda inteligente, né? Toda Wi-Fi, aquelas coisas automáticas, né? Meu Deus, sim. Alexa e companhia, caixinhas. Não, o pior é o que eu só um parênteses, o que eu soube a gente colocando no gesso caixinhas de som. Que aí você, em cada recinto, tem caixinhas de som dentro do gesso. E aí você fala com a Alexa, e aí você fala, meu Deus do céu, o tempo inteiro conectado. Não! Enfim, desculpa, ele tá falando do seu amigo? E aí ele comentou, minha esposa escreveu um livro, comentou dos efeitos, e agora esse amigo dele tá assim, não, peraí, então como é que eu faço? Ele gosta de ter, né, mais... Exatamente, ele tá preocupado com isso, né, porque ele viu que é uma questão de saúde, né? Sim. Não, esse livro é Mas dá pra cabear, dá pra fazer as coisas com calma, né? Não, aqui tá tudo. Tudo que vocês precisam saber. Passo a passo. Exatamente. Passo a passo. Tá aqui. Isso. Super recomendo. Maravilhoso. Silvia, eu queria agradecer muito, muito, muito por você ter vindo hoje. A mão geladinha que ela tá, o ar-condicionado tá gelado. Nela, não. Eu agradeço demais pela oportunidade. Nós faremos mais. E aí nós vamos trazer atualizações. Vídeo 1, legal. vídeo 2, vídeo 3. Totalmente. Tem tudo Tem para um muita livro coisa 2 pra ainda falar. também, não tem? Sim, sem então. dúvida. Inclusive, se você quiser, eu acho que você deve, né, aumentar o fluxo de vídeos, criar um canal, falar sobre isso, colocar o nome ou do seu livro ou sobre eletrossensibilidade, porque eu acho que esse é um assunto que as pessoas vão começar a falar. É só o início e é importante porque você tem muita informação, isso é maravilhoso. Então, eu sou extremamente grata por essa oportunidade, por essa luz que você me trouxe. Total. E se você ficou com alguma dúvida, que eu acredito que tenha ficado mesmo, porque é normal, isso acontece, deixa aqui nos comentários. Todas as informações sobre a Silvia eu vou colocar aqui no nosso vídeo, para vocês acessarem. Não esquece, se você gostou desse vídeo, de curtir, compartilhar com quem precisa saber disso, quem você ama, principalmente, e se inscrever no nosso canal. Um beijo, meus amores. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Tchau. Obrigada. Tchau.